Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra aqui, coração dos irmãos, que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. A palavra do Senhor também aqui, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus, fazendo esta revelação para nós, a oração dele é que o Pai viesse nos santificar na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Nos santifica, né? Nos separa na verdade, pela palavra, nos santifica. E o Senhor Jesus, ele traz uma revelação que antes do mundo ser criado, né? Como nós lemos aqui no versículo 24, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então nós olhamos a palavra de Deus e entendemos que Deus tinha um plano para nós, né? Muito antes de criar o mundo, Deus já tinha um plano na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa vez ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele traz essa revelação que ele é a verdade, ele é a palavra. E nós somos santificados nele. Deus planejou para nós coisas eternas, porque estas que nós estamos vendo são passageiras. Precisamos ter este entendimento que tudo aqui vai passar. Nada dessas coisas aqui são eternas. Tudo é passageiro. Eu aconselho você a dizer para as coisas daqui: eu usarei vocês, mas vocês não irão me usar. Nós vamos usar das coisas daqui, mas não podemos deixar as coisas daqui reinar sobre nós, ter domínio sobre nós, porque elas são passageiras. E o Senhor nos chama para a eternidade. A palavra do Senhor, ela nos diz que quando Jesus vai à cruz e morre e ressuscita, ele, como eu vou dizer, ele faz uma grande conquista. Ele conquista para aqueles que vão segui-lo riquezas eternas. Porque as coisas daqui são passageiras. Nós não devemos
nos apegar nas coisas daqui. Nós devemos nos apegar nas coisas eternas. Coloca isso no teu coração. E o Senhor, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele nos escolheu antes de fundar o mundo. Ele nos escolheu para a eternidade. E a Bíblia diz, você que tem a sua Bíblia, abre aí em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Palavra do Senhor que eu acabei de ler, mas é bom você pegar a sua Bíblia e ler. Conferir se realmente é assim. Então a palavra de Deus diz, né? Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, quando Jesus vai à cruz, quando ele derrama o sangue, né, dele, a vida dele, ele então, como o primogênito de muitos irmãos, como o herdeiro de todas as coisas do Pai, e nós co-herdeiros, Jesus então ele faz uma nova aliança com o sangue, com o seu próprio sangue. Jesus então ele morre, porque uma pessoa só pode receber uma herança quando aquela pessoa que é dono de tudo morre, e ela deixa a herança. Então Jesus morre faz um novo testamento e nos faz co-herdeiros das coisas eternas. E a palavra de Deus, ela nos diz também aqui em Tito, capítulo 1, versículo 2, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Me perdoe, irmãos, pulei aqui. Vamos abrir aqui, Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia. Nós lemos aqui. Você também separa aí Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo. Nós vamos ler aqui também Tito. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. Capítulo 1. Aleluia, Jesus. Separei aqui Tito e Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 2.
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Versão Internacional diz assim, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia. Ele diz no versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos. Antes, muito antes, Deus preparou para nós coisas eternas. E muitos de nós, mesmo dentro das igrejas, nós não estamos às vezes entendendo o evangelho, as boas novas. As boas notícias são estas. E nós às vezes estamos apegados nas coisas passageiras. E Deus está nos chamando para as coisas eternas. Amém? Coisas eternas. Então eu vou ler aqui em Timóteo. Você pega a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Então, é um plano, é uma promessa antes de criar o homem, bem antes. Deus já planejou em Cristo Jesus a eternidade, as coisas eternas, uma vida eterna para nós. E nós somos tentados a nos embaraçar com as coisas desta vida. Somos tentados a nos embaraçar com poucas coisas insignificantes. Às vezes temos ciúmes, invejas, contendas, intrigas, por coisas passageiras. Às vezes ficamos abalados. Uma coisa que abala muito, que é a morte, né? Mas Jesus venceu a morte. As coisas de Deus estão acima, está além de todas as coisas, até da morte. As coisas de Deus estão acima. Aleluia. E eu quero fazer um atalho na pregação para uma coisa que tem me preocupado muito, que tem infiltrado no nosso meio, apesar de eu não ser arminiano assim, concordo mais com Armínio do que com Calvino, mas um pensamento calvinista entrando no meio dos arminianos. E muitas pessoas que se dizem arminianas falando e confessando o que os calvinistas pregam. A graça barata. Então, eu estou chamando a atenção, eu vou fazer aqui um atalho, depois eu vou voltar aqui dentro desse assunto, mas eu vou fazer um atalho aqui em Timóteo,
que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, né, que os calvinistas pregam. Mas aqui, irmãos, é tão simples. Está querendo dizer que Deus, ele chamou as pessoas na pessoa de Jesus, porque ele é a verdade. Deus nos santifica na verdade, como a gente leu. E a verdade é Jesus. E quando ele diz aqui no versículo 9 que nos chamou, não segundo as nossas obras, ele está querendo dizer que Deus chamou os homens sem os homens ter feito alguma coisa boa. Ninguém tinha feito nada de bom, isso que ele está querendo dizer. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Então, quando Jesus vem, Deus está fazendo um favor de enviar Jesus. Ninguém era bonzinho assim, a maioria. Claro que tinha os santos, sempre teve homens santos, mas poucos. Mas quando Deus fez a escolha lá antes de fundar o mundo, já sabia como ia cair, ele envia Jesus sem antes a gente fazer alguma coisa de bom. Isso que ele está querendo dizer. Antes, sem o homem fazer nada de bom, ele mandou Jesus. Agora, aquele que cresce em Jesus, ele enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo ensine a gente a fazer boas coisas. E aqueles que rejeitam Jesus continuarão fazendo as coisas más. Isso que está querendo dizer. Então nós abrimos um espaço. Meu tempo está acabando aqui, estou gravando telefone. Nós abrimos um espaço aqui, um atalho, para me explicar isso. E também Efésios capítulo 2, né, que os calvinistas eles usam e muitos arminianos também usam. E chego à conclusão do calvinista. Mas aqui em Efésios há uma grande confusão também, né? Capítulo 2, versículo 11. Eu não vou ler o 11 não, estou pulando aqui. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, um calvinista e um arminiano, né, lê: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Né? Eu vou parar no 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, os calvinistas falam que não vem das obras e falam que as obras os 10 mandamentos. E muitos arminianos também ficam confusos aqui. Falar: não, irmãos, não, ninguém é perfeito, senão você vai ser um legalista. Mas a palavra de Deus está falando, essas obras aqui, o assunto aqui é as obras da lei. Que obras da lei? Se Paulo está pregando uma nova aliança, né, a antiga aliança, ela falava que para você ser um judeu, você tinha que circuncidar.
Então, Paulo está tratando desse assunto, porque a primeira coisa que um homem, para ser um judeu, tinha que fazer, até um estrangeiro, e o próprio cidadão judeu, né, que é da tribo de Judá e de Benjamim, não é as 10 tribos, eles, para ser um judeu mesmo, ele tinha que circuncidar e tinha que praticar as 7 festas, 7 vezes por ano, participar da Páscoa, dos pães ázimos, das primícias, do Pentecoste, da expiação, eu não estou botando em ordem, das trombetas, dos tabernáculos. Eles tinham que participar destas festas. Primeiro tinha que circuncidar, tinha mais de 600 ordenanças, eles tinham que respeitar. Então, Paulo está falando disso. Ele não está falando dos 10 mandamentos, porque no versículo 10 ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para a gente andar em quê? É amar, né? Que a Bíblia diz que a lei e os profetas se resumem no amor. Então Deus nos preparou para quê? Para não matar, para não roubar. Deus nos preparou para não adulterar, para cumprir, honrar pai e mãe. Ele nos preparou para isso. Então, aí vem essa confusão, as pessoas achando que ninguém pode amar. E fica uma confusão nas mentes. Então, mas pastor, por que o senhor está falando que ele está falando das obras da lei da circuncisão? No versículo 11, ele está falando, né, ele está continuando. Portanto, lembrai-vos de que vós em outro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos olhos. Então, ele está falando de circuncisão, vocês eram chamados de incircuncisão, vocês não praticavam as coisas dos judeus, a lei, né, as coisas da primeira aliança. Aí ele vai falar que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, quem que estava longe? No meio da igreja a gente costuma dizer que quem estava longe é só as nações estrangeiras. Mas lá em Daniel fala que quem estava longe eram as 10 tribos. E nós também, porque as 10 tribos, para Deus se tornou gentios. Não é mais nação. Deus rejeitou as 10 tribos. Então, eles se igualaram a nós. Lembra da mulher de Samaria? Se igualaram a nós, as outras gente. Então, Deus está falando, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que está no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Quem estava perto eram os judeus. Está lá em Daniel revelado isso. Quando Daniel ora, intercedendo por de longe e por de perto. Está lá em Daniel. Os de longe eram as 10 tribos.
e os de perto, as duas tribos, Judá e Benjamim. E nós estamos aqui nas 10, não que nós somos as 10 tribos, mas nós também éramos considerados gentios. Então, como as 10 tribos de Israel se misturou com toda a gente, foi uma mistura. Então, Deus está chamando. Então, o assunto aqui, Paulo está combatendo, né, a velha aliança, não falando que ela é ruim, porque Paulo tem certo lugar, ele fala, né, quem está circuncidado, continua circuncidado. Quem não está incircuncidado, não circuncide. Não faz a circuncisão. Então, na verdade, aqui é as obras que ele está falando, ninguém, né, vai ser salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, as obras da lei, da primeira aliança. Mas ele convida no versículo 10, Efésios 2:10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Senão fica contraditório. Ninguém é salvo pelas obras, mas é preparado para fazer boas obras. Se uma pessoa do mundo que lê, começar a conversar com um certo cristão, ele vai ficar confuso. Estou olhando o meu tempo aqui, irmãos. Eu vou quase parando por aqui, para vir fazer a segunda parte. Mas espero que os irmãos estejam entendendo aí essa palavra, né? Versículo 14 e 15, né, ele diz, né, porque ele é a nossa paz, o qual do ambos dos povos fez um. Ele derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Tinha uma parede, tinha um muro, né, que fazia a inimizade. No versículo 15, isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então, qual que era o muro? Qual que era o muro? O muro da separação. O muro eram essas leis. Os judeus, eles cumpriam as 7 festas, circuncidavam. Eu até coloquei umas coisas aqui, né, para me lembrar aqui e falar. Deixa eu ver se eu pego aqui. As 7 festas, a circuncisão, as ordenanças. Não tinha ordenança? Olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse a pedra, tinha que morrer a pedra. Se a mulher adulterasse, tinha que apedrejar. Então os judeus, eles cumpriam tudo certinho isso. Isso fazia inimizade deles com as outras pessoas, porque as outras pessoas não cumpriam isso. Então faziam um muro, né? Então Jesus, ele veio e derrubou esse muro. Derrubou esse muro. Porque judeu e gentio que vem até Jesus pela fé recebe a remissão dos pecados e pela fé recebe o batismo no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai nos guiar, é que vai trabalhar no nosso interior. Se a gente deixar, a gente começar a seguir ele, ele vai nos dar força, vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Esse é o atalho que eu estava querendo dar para voltar lá atrás, que eu comecei a pregar. Que Deus, antes de criar o homem, ele já tinha um plano para a eternidade para nós. O assunto, eu entrei nesse atalho, outro dia eu posso falar sobre isso, mas vamos voltar aqui então. Eternidade, vida eterna. Palavra de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas. A nossa alegria está em obedecer a Deus. A nossa alegria está na certeza que depois da morte tem a vida eterna. 1
Pedro, capítulo 1, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Irmãos, a nossa alegria está em, eu disse aqui há pouco, ela está em ter certeza na vida eterna. Porque muitas coisas acontecem na vida do ser humano para tirar a alegria. A morte acaba com os sonhos, de repente. Mas Deus já sabia disso. E Ele quer que a gente fique sabendo também. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que Jesus está me libertando? Da minha ignorância espiritual, do meu entendimento. Senão, um crente que ele não é ignorante espiritualmente, quando acontece uma coisa na vida dele, uma adversidade, ele tem crente até que suicida. E as pessoas assustam, mas não era crente. Mas tudo isso que eu estou falando é pela fé. Eu tenho fé, que tem vida eterna. Eu tenho fé que tudo aqui vai passar. Então, se eu creio que Deus preparou foi coisas eternas, que depois da morte há ressurreição, então nada vai tirar minha alegria. Ah, pastor, mas o senhor não vai chorar, não vai ficar triste? Eu vou ser abatido, mas não vou ser destruído. Eu vou me recompor, olhar para Jesus, o autor, consumador da fé, e aí sim eu vou me animar, me fortalecer. Então, eu coloquei aqui, já pensou que mundo idiota seria este nosso mundo? Né? Que mundo idiota seria se não tivesse vida após a morte? Que sentido tem? Por isso que eu comecei pregando, falando que Deus, antes de fundar o mundo, antes de criar todas as coisas, Ele já planejou vida eterna. Eu coloquei aqui, pessoas planejam, estudam, constroem, casam, compram, vendem, estuda, forma-se, e de repente vem a morte e tira tudo dela. Ah, pastor, eu não posso fazer isso tudo? Pode, mas você tem que ter uma defesa através da fé, para você não se abalar quando uma coisa negativa acontecer na sua vida. Eu não vou falar maligna, porque o cristão acontece coisas negativas, não é maligna, é negativa. Alguém pode adoecer, alguém pode morrer, você pode quebrar financeiramente, são coisas negativas. Mas Deus, Ele tem um propósito, e o propósito de Deus é nos dar vida e com abundância, vida eterna. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 54, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, antes dos tempos lá eternos, do século, Deus já fez um plano de nos dar vida eterna. Nós temos que ter a mente de Cristo, essa mentalidade, para a gente não se chocar com as adversidades da vida. Porque essas adversidades, esses ventos, né? Jesus não falou da casa que você edifica ela na rocha? A rocha é Ele. A casa que você edifica na areia, quando vier o vento e tempestade vai vir sobre as duas casas. Mas quando vem o vento, a tempestade, né, as lutas da vida, as adversidades,
elas vêm para derrubar a casa, derrubar você, me derrubar. Mas se você está na rocha, na verdade, você... aconteceu uma morte, o pai de família que segurava tudo morreu, e agora a família toda está abalada, todo mundo desnorteou. Essas pessoas não estão na rocha. Mas quem está na rocha, não, a pessoa morreu, mas a palavra de Deus diz que se ela morreu em Cristo, vai ressuscitar para a vida eterna. Se não morreu em Cristo, vai para a perdição. Perdi meu pai não era um cristão. Então, a gente é esclarecido das coisas, de todas as coisas. Nós não vamos ser abalados. O inimigo quer nos destruir, mas nós temos a palavra, a rocha, a verdade. Por isso que ele falou, conhecereis a verdade. Se você não tem essa revelação da verdade, você ainda não é liberto. Você pode ser uma pessoa problemática. Então, nossos inimigos, Satanás, pecado, mundo, morte, esses são os verdadeiros inimigos. Uma revelação que nós temos. Nós devemos focar nestes adversários. Eles podem nos causar grandes dores, podem acabar com alguns sonhos, mas nós sabemos que, na verdade, Deus preparou para nós a eternidade. E glória a Deus. Deus preparou para nós coisas eternas. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros da vida eterna. A morte ela não acaba com o nosso alvo. Ela não elimina o nosso alvo. Pelo contrário, quando ela vier, nós vamos vencê-la, porque Jesus venceu a morte. Então o Senhor quer que a gente venha despertar, acordar. Está em Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ou te esclarecerá. Salmo 90, versículo 5. Como uma correnteza tu arrastaste os homens, são breves como o sono, somos como a relva que brota ao amanhecer. Versículo 6, germina e brota, e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versículo 10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa bem depressa e nós voamos. Aleluia. Nós somos tentados a amar as coisas temporais, até idolatrar. Deus quer que nós focamos na eternidade. Nós apegamos muito, mulher, filho, dinheiro, casa, diversão. Mas essas coisas são passageiras. Todas passageiras. Mas eu não vou amar. A Bíblia diz que você pode amar seu esposo, sua mãe, seus filhos, mas não pode amar eles mais do que a Deus. Senão Satanás te traz pressão. 1 Coríntios 7, versículo 31. Os que usam as coisas deste mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando.
Aleluia. Deus sabia que a raça iria cair. Mas antes dele formar o homem, ele já traçou um plano para o homem e para coisas eternas. Eu quero terminar aqui dizendo para você que as nossas riquezas são eternas, heranças eternas. Apocalipse 22, versículo 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro de água viva, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Então, irmãos, tenha medo de morte, tenha medo de doença, não tenha medo de nada, irmão, de nada. Deus preparou para nós coisas espirituais, eternas, tá? Além do que a gente vê, do que a gente toca, do que a gente sente. Nós fomos chamados para sermos transformados, ter a mente de Cristo, ter uma esperança viva. Nada a ver com este mundo, senão você vai se confundir. Muitas pessoas não cristãs, né, têm muitas coisas materiais, muitos sonhos realizados. Muitos cristãos também têm sonhos realizados terrenos, mas 90% talvez da população do mundo não tem. Não tem. Mesmo os que conseguem alguma coisa, algum sonho realizado, passa. Mas Deus nos chamou para uma viva esperança. Nós devemos nos alegrar que Ele fez um plano antes de criar tudo. Ele já planejou para a gente uma eternidade, uma herança eterna. Fique com essa palavra, que ela possa te fortalecer para enfrentar qualquer situação, qualquer adversidade. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique na bênção, em nome de Jesus.